Vamos iniciar então o nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 8 de setembro de 2014, uma segunda-feira. São 19 horas e 49 minutos, 30 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando o livro 2, seu capítulo 4, Pluralidade das Existências. Questão de número 185, edição LAC, tradução de Herculano Pires. Estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizado na cidade de Jaú, estado de São Paulo. E estamos com a Juliana e o Wagner da cidade de São Paulo presente já, desejando boa noite a todos. Boa noite. O Rafael não entrou ainda. Mas vamos lá então. 185. Número 4A. Está marcado para vocês o 84A, hein? É. Então houve uma falha de comunicação. Mas a gente pode ler um 84A também, nada impede. A questão número 184A, a pergunta é a seguinte: se o espírito nada pede, que determina o mundo onde irá reencarnar, o seu grau de elevação? E se ele pedir? Que aqui a pergunta é se ele nada pede, mas ele pode também pedir. Aí é verificada a possibilidade, se ele tem condição de habitar o mundo que ele está pretendendo, se ele tem o grau de elevação necessária, se ele pode sair vitorioso daquela experiência. E onde é que como? Vai ter uma resposta. Claro, evidente. Mas eu quero perguntar para vocês onde é que fica o departamento de reencarnação. Onde é que fica? Essa é a pergunta. Nos livros de ficção. Só nos livros de ficção, porque não existe. A encarnação ou a reencarnação no mundo é determinação do espírito, é a vontade dele. Ele que pede, por diversas razões, para reencarnar ou não naquele mundo. Tá bem? Então ninguém está aqui de graça não, vocês não foram jogados aqui. Que nem semente, né? Joga lá, vê o que acontece. Não é nada. Estamos aqui porque pedimos. Tem algo a ver. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? E veja que ele não pergunta a respeito somente de moralidade, ele está perguntando aqui também do estado físico, né? Da mudança do nosso corpo físico, do aprimoramento dele em relação, o aprimoramento ou não, né, em relação aos mundos em que o espírito habita. Porque o nosso corpo, embora seja considerado uma máquina perfeita, ele não é. Aliás, ele está muito longe de ser uma máquina perfeita, até porque nós temos aqui uma vida, do ponto de vista físico, muito frágil. Pode desencarnar a qualquer momento, por uma razão qualquer, né? Adquirir uma doença. Eu estava vendo agora uma reportagem na TV Record, que o nosso querido Instituto Médico Legal está deixando os corpos lá fora da geladeira e tal. É que não cabe mais, né? A verdade é Pela inépcia das nossas autoridades acontece isso. Então um corpo dentro da geladeira a 4 graus negativos
se uma mosca pousar e entrar em contato com o corpo decomposto, ela vai levar essa doença a 1000 metros de distância. Lá perto tem provas clínicas, estudo de Coração, tudo perto. Prolifera aquela doença de uma maneira rapidíssima. Né? Então nós estamos sujeitos a muitas coisas. Né? Nosso corpo realmente não é um corpo perfeito, está longe disso. Né? Então a pergunta é, o estado físico e moral dos seres vivos, ou seja, dos encarnados, e vivos são todos, né? Vivos são todos. É perpetuamente, ou seja, sempre o mesmo em cada globo? Resposta, não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Até aqui na Terra, né? Porque cada lugar, as pessoas daqueles orientais são daquele jeito. A parte lá da África também já tem uma raça diferente, né? Tem a ver com os fluidos, tem a ver com... Não, tem a ver com a necessidade evolutiva de cada espírito, a experiência pela qual cada um deve passar, a necessidade que cada um tem. Eu falo de cada raça aqui na Terra tem uma característica diferente, uma cultura diferente que determina a maneira de viver. Não é? Você pegar os monges tibetanos, por exemplo, a realidade de um monge tibetano, para nós é irreal. E a nossa realidade, para eles, é irreal. Então, é a necessidade evolutiva de cada um. Existem necessidades que o espírito tem de passar por determinadas experiências, e isto é que vai determinar aonde ele vai reencarnar. Por exemplo, eu particularmente posso pedir uma encarnação entre os monges tibetanos para aprender a paciência, a calma, a resignação, alimentar-se frugalmente, por exemplo, porque eles se alimentam de uma maneira muito frugal. Né? Então, você pode pedir uma experiência dessa, para você poder adquirir determinadas qualidades, passar por determinadas experiências para você aprender aquilo que você não aprende. Fisicamente, você vai ficar parecido com aquele pessoal da região? Não, o que determina o físico não é o espírito. O que determina o físico, a origem do nosso corpo, ela é determinada pelo pai e pela mãe através da árvore genealógica, da árvore genética. Né? Os genes é que vão determinar. É que os primeiros que foram daquele jeito, foram surgindo as pessoas por causa daqueles, ficaram todas parecidas daquele jeito, os orientais e tal. Por causa que os primeiros foram daquele jeito, é isso? Não, pode ser uma mutação em função das necessidades regionais. Né? Você pega, por exemplo, existem raças de índios que não são orientais e que têm os olhos fechados. Esses dias mesmo eu e a Sandra conversamos sobre isso também. Eu também perguntei para ele a origem dos primeiros. Ele falou que é pela necessidade também da onde eles vivem, que já é necessário para isso. Claro. Igual na África, o cabelo, sarará. No sol daquele lá, qual outro tipo de cabelo que resistiria? E qual a pele que resiste? O tom, a cor da pele. A pele, ela tem uma resistência muito maior que a nossa aos raios ultravioletas. Senão não existiria. O sol lá é muito mais intenso. Você pega o norte do nosso país. Tem que ser uma pele mais escura, tem que ser uma pele amorenada, ou então negra mesmo, que é para resistir. Agora, tudo isso vai causar um impacto na vida do espírito. Reencarnar negro em qualquer lugar do mundo, exceto entre os negros, vai causar um impacto muito grande na vida de qualquer um. Muito grande, porque a pessoa ela vai ser altamente discriminada por força da própria circunstância. No Brasil, em qualquer lugar do mundo. Se ele reencarnar nos Estados Unidos, então aí que ele está enrolado mesmo. Que daí ele vai ser discriminado. Eu tive amigos negros que foram abordados pela polícia pelo fato de serem negros. Ele não foi morto um universitário
no aeroporto de Guarulhos, muito pouco tempo atrás, questão de 1 ano e meio, 2 anos atrás, foi morto por ser negro. E ele era PhD, ou então ele foi fazer uma pós-graduação fora do Brasil, ele estava voltando. Por ser negro, a polícia atirou nele. Então, quer dizer, olha o que determina reencarnar desta ou daquela maneira. Não é uma prova. É uma prova. Que pode tornar-se até uma inspiração. Essa é a coisa. Né? Muito tempo, muitos anos atrás da história era judeu, né? Judeu, irmão, nossa, isso daí. Todas as raças são discriminadas, uma vez que estão fora do seu país, são discriminadas. Todas as raças. Mas o negro é pior. Que a discriminação sobre o negro, ela é mais contundente, ela é mais presente. E há parece que um consenso geral, né? De que negro é negro, de que negro é isso, negro é aquilo e tal. Né? Então. A raça negra no Brasil ela está clareando. Eu estava uma mistura de raça aí que dá. Mas essa mistura de raça é providencial. Ela é providencial. Porque ela é que vai, com o tempo, destruir a ideia do preconceito. Porque essa mistura até agora fica meio confuso determinar a raça. Porque às vezes a pessoa está falando que é negro. No Brasil não existe a raça brasileira. Negro, né? No Brasil. Não foi negro, né? Mas eu não. No Brasil não existe a raça brasileira. Porque é tudo não existe. É uma miscigenação tamanha. Gente, eu não vou oferecer para vocês que eu trouxe um só por causa da garganta. É uma miscigenação tão grande que efetivamente não existe a raça brasileira. A raça brasileira, na minha opinião, poderia ser considerada o tupi-guarani, os índios tupis, descendentes tupis-guaranis. Essa seria realmente, efetivamente, a raça brasileira. Fora isso, eu sou descendente de espanhóis e portugueses. E italiano. Eu tenho italiano e africano. Tem gente que é descendente de espanhol, italiano, português e índio. Aqui no Brasil a miscigenação é muito grande. Mas o fato é que o espírito ele vai pedir para reencarnar neste ou naquele lugar muito em função das suas necessidades de evolução moral e intelectual. Ele, até onde a gente imagina, ou a gente infere daquilo que os espíritos ensinam, numa encarnação ele faz uma experiência em humanas, em outras em exatas. E assim ele vai desenvolvendo moral e intelectual. Moral e intelectual. Mais ou menos isso. Bem equilibrado, né? Hã? Bem equilibrado. Não necessariamente equilibrado, viu? Porque se você fizer uma estimativa, você vai ver que existe, o intelecto está muito na frente da moral. Entendeu? Então, às vezes tem espírito que, por ele estar fazendo encarnações e encarnações em determinados campos do conhecimento humano, e ele gosta daquilo que faz, ele continua reencarnando daquele jeito. Não está dito aqui que o espírito pede? Ele pede, ele já está no caminho. Ele está desenvolvendo. Um intelectual alto e uma modalidade baixa. É muito comum. É muito comum você ver, por exemplo, um médico que é um sujeito super informado em todos os campos, cometer absurdos do ponto de vista moral. É muito comum isso. E, por outro lado também, há muitos operários que moralmente superam o médico em muito. Né? É que no nosso mundo tem o valor o quê? A posição social. Né? Mas vamos seguindo. Eu só chamei a atenção disso porque a pergunta é interessante. O estado físico, não é? É uma pergunta interessante, porque como a gente trata aqui da vida do espírito, e aqui o capítulo é
livro 2 é Mundo Espírita ou dos Espíritos, esse capítulo 4 é sobre a pluralidade das existências, a gente imagina que Kardec tratou somente do espírito. Não é assim. Ele faz a pergunta a respeito do estado físico, se é igual em cada globo. Então, não. Encarnar em país é uma experiência do espírito nessas coisas. E no Brasil é uma expiação reencarnar. Olha, se a gente for pesquisar a vida nos outros países, dependendo pelo ângulo que você enfoca, nós estamos no paraíso. O grande problema do Brasil, o que é? A irresponsabilidade do brasileiro, né? Essa malemolência, esta falta de interesse pelas coisas realmente importantes. Isso é que irrita no povo brasileiro. Para mim me irrita. Em Dubai, em Dubai, 3 horas da tarde, fecha-se tudo. Não trabalha mais. 3 horas da tarde. Sabe por quê? Tudo horrível. Não tem por que trabalhar. Todos são vivos. Não tem fome. Então, do ponto de vista. Encarnar no país dele. Espera aí, do ponto de vista espiritual, é bom ou é ruim isso? Depende, eu não sei o que. Não, depende não. Não depende não. A gente sabe que as facilidades que o dinheiro traz afrouxam o caráter. Sim. É verdade. Né? Poderia Isso. trabalhar até 5 e reverter esse dinheiro para aqueles países necessitados. A gente sabe que, por exemplo, estar num país como o nosso pode ser também uma forma de ajudar as pessoas a melhorar. Quem tem um pouco mais de visão, quem tem um pouco mais de condição, poder ajudar espíritos que estão encarnados aqui a melhorarem também. É uma maneira de encarar. Né? É possível fazer isso, ajudar as outras pessoas, mas que efetivamente essa disparidade social que existe no país, essa diferença social que existe no país, se irrita muito. Né? E a inépcia do povo, porque ele fica olhando, fica admirando e simplesmente não faz nada. Né? Eu tenho sangue de espanhol não para diante das coisas. Não se conforma. O conformismo do brasileiro é que irrita. Mas essa disparidade não tem que haver nele. Porque não tem como viver todo mundo numa mesma situação. Não necessariamente. O Kardec faz essa pergunta para os espíritos. Não há a mínima necessidade de haver essa diferença, essa disparidade social. Essa disparidade social ela é causada pelo homem, e não por Deus. Não é nem de Deus, não. Com egoísmo, egocêntrico, sei lá, se está numa situação melhor ou inferioridade para o outro. Mas tem aqui Na realidade, o Rafael acaba de entrar. Rafael acaba de entrar, está desejando boa noite a todos. Boa noite, viu, Rafael? Não é verdade? Aqueles que trabalham mais também correm atrás das coisas que as coisas. Tá bom, mas então como se explica, por exemplo, que nos Estados Unidos uma pessoa tenha como salário mínimo $1.200, $1.300 por mês, que dá cerca de R$2.400, R$2.500 em relação ao nosso salário mínimo? Como se explica o nível de casa que eles têm? Como se explica eles consumirem 15% de tudo que é produzido no mundo? Como se explica eles consumirem a maior parte do combustível fóssil produzido pela humanidade? Por que isso? Egoísmo. Egoísmo puro. Quer dizer, para mim tudo, o resto, nada. É assim. E eles conquistam isso a mão de ferro. Eu estou falando em relação ao mundo. Agora, em relação ao nosso país, é pior ainda. Esta diferença é pior ainda. É muito mais injusta. Quando pegou fogo numa favela e o repórter, eu fico indignado com isso, o repórter chamou aqueles barracos lá no buraco, favela do Buraco Quente, na zona sul de São Paulo, vocês devem ter visto pela televisão. Chamou aquilo de casa. É só no Brasil que alguém tem
o desplante de chamar um barraco daquele de casa, que não serve nem para cachorro aquilo. Nem para cachorro, que me perdoem os nossos irmãos, mas nem para cachorro serve. Eu visitei muita favela, eu falo com propriedade, porque eu visitava a favela em São Paulo. Eu ia levar alimento na favela. Não é? Eu sei o que é uma favela em São Paulo, que é o jauense e o pessoal que mora aqui na região não tem a mínima noção do que significa aqueles barracos de favela. Aquilo é terrível, gente. Promiscuidade total, sujeira, lixo, imundice, violência. Imaginem. Né? E o governo não toma a menor providência. E a gente cruza os braços diante desse problema. Não se toma uma providência. Isso é que me irrita muito. Porque o povo precisava tomar. Tipo, para mim tá bom. É isso, é o egoísmo. Né? Para mim tá bom, o resto dane-se. É exatamente esse é o problema. Né? Mas a disparidade social, essa diferença social que existe, ela não é coisa de Deus, não, ela é coisa do homem. Muito bem. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? A resposta dos espíritos superiores a Kardec é não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. E quando eles respondem que os mundos também progridem, eles não estão querendo dizer que a matéria progride, viu, gente? Que matéria não progride, matéria não evolui, matéria não tem inteligência. Quem faz o mundo progredir são os próprios homens, são os próprios espíritos encarnados naquele mundo, o aprimoram, como nós aprimoramos o nosso, por exemplo. Saneamento básico, melhores estradas, melhores portos, melhores hospitais, melhores escolas, tudo isso aprimora a vida no planeta e aprimora o mundo também, até porque as cidades ficam mais limpas, os países ficam melhores, a vida é mais abundante e mais plena, dependendo do local onde a pessoa vive por conta disso. Só para explicar que matéria não evolui. Todos começaram como vós, em um estado inferior, e a Terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se fizerem bons. Acrescenta Kardec: é assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres mais e mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão a atual, como esta sucedeu às outras que eram mais grosseiras. 186. Rafael e Juliana, por favor, me informem se vocês estão, se o chat está funcionando normalmente, por favor, viu? E como está a imagem e o som também, por favor. Há mundos em que o espírito, deixando de viver no corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Resposta: sim. E esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que para vós é como se não existisse. Então, eis então o estado dos espíritos puros. Eles têm perispírito sim, mas de tal maneira sutil, né, que para nós seria como se eles não tivessem. 186A. Parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado das últimas encarnações e do espírito puro. Resposta: essa demarcação não existe. A diferença dilui pouco a pouco e se torna insensível, como a noite se dilui ante as primeiras claridades do dia. O que dá para entender é que Kardec faz essa pergunta para os espíritos. Eles respondem que a diferença entre as últimas encarnações para o espírito puro, elas não existem. Mas se você comparar o espírito como o nosso com o espírito puro,
a diferença é grotesca. Como? É grotesca mesmo. Tem que dizer que a gente vai evoluindo sem se perceber isso, para chegar Não, ele está se referindo-se aqui às últimas encarnações antes de atingir o estado de espírito puro. Não dá para perceber muita diferença, porque é muito sutil, né? Como eles já estão nas últimas encarnações, é quase parelho já com a situação, então não dá muito para distinguir a diferença. Quando você pega, enquanto que se você pega um espírito no nosso estado evolutivo e compara com ele, a diferença é grotesca, é gritante. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Aquilo que a gente sempre comenta, né? Resposta: não. É mais eterizada em uns do que em outros, ou seja, mais sutil, mais fina. Ao passar de um para outro mundo, o espírito se reveste da matéria própria de cada um com mais rapidez que o relâmpago. Então, pode ficar tranquilo que trocar perispírito é tudo lá mesmo. Deixa para mim que eu troco perispírito rapidinho. E isto põe por terra toda aquela teoria de que o perispírito tem memória, tem inteligência, tudo. Fica marcado de uma encarnação para outra, fica nada. Se ele sai daqui e vai viver em outro lugar, ele troca o perispírito lá e o dele fica aqui, acabou. 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal sem estar ligados especialmente a um globo? Eles respondem: os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles, como os homens à terra. Eles podem, melhor que os outros, estar em toda parte. O que vocês acham? Eles ficam nesses mundos ou não? Acho que não. Apesar que eu, particularmente, acho que eles não ficam, não. Esse rodapé que é grande, esse rodapé foi escrito por Kardec, viu? É muito bacana, é muito explicativo. Rodapé de número 1, de Kardec, que diz o seguinte: de todos os globos que constituem o nosso sistema planetário, segundo os espíritos, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados física e moralmente. Quer dizer, a gente é feio e bruto, não é? Marte lhe seria ainda inferior. Todo mundo acha que Marte, na boca aí dos ufólogos, Marte é superior à Terra, mas é inferior. E Júpiter muito superior em todos os sentidos. Lembra aquele estudo que nós fizemos na sexta? O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro de espíritos superiores, que de lá irradiam o seu pensamento para outros mundos, que dirigem por intermédio de espíritos menos elevados. De lá dão comando para os espíritos menos elevados, né? Dão as ordens, organizam, né, a vida nos mais diversos mundos. Não só no nosso Sol, como em vários sóis que existem no universo, que já foram identificados milhares. Aliás, o nosso Sol é de quinta grandeza. Já imaginou? O que foi identificado é 5 vezes maior que o nosso. É mais ou menos, o nosso seria uma bolinha de ping-pong e o maior seria uma bola de futebol dessa profissional. Né? Mas a diferença é mais ou menos essa. Então, uma vez eu vi essa projeção graficamente, o nosso Sol some. Ele é um pontinho assim, em relação ao maior. Que dirige
por intermédio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam por meio do fluido universal. Essa explicação aqui é para a gente lembrar que o fluido universal é condutor do pensamento. Então, o fluido universal conduz o nosso pensamento como o ar conduz a nossa voz. Tá? Então, o pensamento ele não tem nem distância e nem sofre com o tempo. Você pensa imediatamente, o nosso pensamento atinge aquele a quem nós queremos atingir. E para o espírito é muito mais fácil, porque eles sabem como tratar isso, como fazer isso com eficiência. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Kardec falou isso há 160 anos atrás, né? E a física, os físicos, os que tratam deste assunto, vieram afirmar isso há pouco tempo atrás. Né? Todos os sóis, ao que parece, estariam nas mesmas condições. Na página seguinte, a continuação. O volume e o afastamento do Sol não tem nenhuma relação necessária com o grau de desenvolvimento dos mundos, pois parece que Vênus está mais adiantado que a Terra e Saturno menos que Júpiter. Tem nada a ver essa relação da proximidade do planeta com a do Sol com o Sol, com a evolução de cada um. Não tem relação isso. Muitos espíritos que animaram pessoas conhecidas na Terra disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. E é de admirar que num globo tão adiantado se encontrem homens que a opinião terrena não considerava tão elevados. Isto, porém, nada tem de surpreendente, se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podem ter sido enviados à Terra em cumprimento de uma missão que, aos nossos olhos, não os colocaríamos no primeiro plano, porque nós sempre avaliamos as pessoas do ponto de vista social, da sua projeção social, econômica. Né? Espíritos que vêm em missão, a Terra, eles estão pouquíssimo preocupados com condição econômica, situação, condição social. Pode passar despercebido. Passa despercebido. Eles fazem essa afirmação aqui, viu? Fazem. Que muitos espíritos estão em missão na Terra e desconhecem o fato. Eles desconhecem o fato. Em segundo lugar, entre a sua existência terrena e a de Júpiter, podiam ter tido outras intermediárias, nas quais se tivessem melhorado. Em terceiro lugar, naquele mundo como no nosso, há diferentes graus de desenvolvimento, e entre esses graus pode haver a distância que separa entre nós, o selvagem, do homem civilizado. Assim, do fato de habitar em Júpiter, não se segue que estejam no nível dos seres mais evoluídos. Eu gostaria de ser o menor entre eles, mas mora lá. Já pensou que dá para aprender? Eu gostaria de ser o serviçal lá, só para aprender o que aqueles caras sabem. Da mesma maneira que uma pessoa não está no nível de um sábio do instituto, pela simples razão de morar em Paris. Paris era o centro da cultura do mundo na época. As condições de longevidade não são, por toda parte, as mesmas da Terra, não sendo possível a comparação de idades. Uma pessoa falecida há alguns anos, quando evocada, disse haver encarnado. Então, pela primeira vez, né? Quando é reencarnado, quando é pela segunda vez no mesmo planeta, é reencarnado. Então, provavelmente, esse espírito estava ali naquele planeta que ela declarou, que não está o nome aqui, pela primeira vez. 6 meses antes ele encarnou, o espírito encarnou naquele planeta. No mundo cujo nome nos é desconhecido.
Falou lá o mundo do planeta, o nome do planeta, mas ele era desconhecido. Interpelada sobre a idade que tinha neste mundo, respondeu: não posso calcular, porque não contamos o tempo como vós. Além disso, o nosso meio de vida não é o mesmo. Eu entendo que ela está dizendo assim: olha, o nosso organismo não é o mesmo de vocês. Qual é o meio de vida na Terra? O que anima a vida na Terra, gente? O que permite a vida na Terra? O oxigênio. O oxigênio, não é? Então, quando ele diz assim, além disso, o nosso meio de vida não é o mesmo, eu entendo que ela está querendo dizer, não tem nada a ver com o corpo de vocês. É um corpo completamente diferente. Desenvolvemos-nos muito mais rapidamente. Tanto assim, que há apenas 6 dos vossos meses nele me encontro. E posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da vida terrena. 6 meses em 30 anos. É mais que o Juscelino Kubitschek de 50 anos em 10, né? Em 5. 50 anos em 5. 30 anos em 6 meses. Muitas respostas semelhantes foram dadas por outros espíritos, e nada há nisso de inverossímil, ou seja, que se distancie da verdade ou da verossimilhança. Não vemos na Terra tantos animais adquirirem em poucos meses um desenvolvimento normal. Por exemplo, o cachorro fica adulto aos 2 anos. Nós levamos pelo menos 30. Né? Porque não poderia dar-se o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, talvez não seja mais que uma espécie de infância. Com certeza. Tem muito homem que chega aos 60 e é totalmente infantil, comparada ao que ele deve atingir. É preciso ter uma visão bem curta para nos considerarmos os protótipos da criação. Olha Kardec dando uma cutucadinha de leve na Igreja Católica. E seria rebaixar a divindade acreditar que, além de nós, ela nada mais poderia criar. A Ju está fazendo uma colocação aqui, dizendo assim: talvez esteja se referindo também à presença da água em nosso planeta e em nosso corpo. Se a constituição do corpo deles é diferente, certamente pode não ser necessariamente a água, né? E pode ser também a água com algo que anime a vida, que não seja, por exemplo, o oxigênio, que seja o hidrogênio, por exemplo. Poderia ser tudo, nada. Não necessariamente. A aparência seria semelhante, mas os órgãos diferentes. Em 6 meses ela tem 30 anos do nosso desenvolvimento. O corpo não pode ser o mesmo. A constituição celular e o desenvolvimento dessas células é completamente diferente. O metabolismo, já imaginou o metabolismo no corpo desse? Nem para imaginar um troço desse. Dá nem para imaginar um troço desse. Fala que, né? no momento que a gente fala, Nós estamos ainda, desse jogo, nós estamos ainda nem nas preliminares, viu? Nem nas preliminares. Mas é possível, olha, esse espírito, ele foi evocado e ele habitou a Terra. É possível, se nós nos esforçarmos, alcançarmos esta progressão, né? É possível, está no campo das possibilidades. Não é interditado aos espíritos a evolução. Ao contrário, é uma lei. E o Criador garante a quem queira, não é? Fazer esta progressão
da maneira mais rápida que ele puder. Vamos lá. Ficou alguma dúvida nisso que a gente leu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá então. Item 4, transmigração progressiva. Eu peço que vocês atentem para este item aqui, porque este item explica muitas coisas mesmo, que acontecem no nosso planeta e que não são racionalmente explicadas de outra maneira. Kardec sempre fala, um sistema, ele só é bom se explica todos os pontos. Se ele fecha, se ele não fecha, ele não serve. 189. Desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades. Resposta: não, porque o espírito, como o homem, tem também a sua infância. Em sua origem, o espírito não tem mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmo e dos seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Essa formação ele está falando de quando? Formação? Desde o princípio da sua formação. Tá. Quando ele se individualiza? Formação, ele se forma lá no fluido, no elemento espiritual. Ele está falando de lá, quando ele se individualiza. Desde o princípio de sua formação. Se ele está formado, é porque eu entendo que ele já é uma individualidade. Não é isso? E ele pergunta se o espírito goza da plenitude de suas faculdades. Ele as tem em estado latente, mas não goza delas. Porque ele precisa, através das sucessivas encarnações, desenvolver pouco a pouco a inteligência. Questão de número 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Então ele já deu um pulo aqui, deu um salto, né? Da individualidade do espírito, passa por todos os reinos e atinge a fase hominal, né? Qual é o estado dele? A primeira encarnação. Resposta dos espíritos: o estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ele ensaia para a vida. E ele não está falando do estado, do nosso estado, né, nos primeiros dias da nossa existência, mas da infância, onde o espírito já tem uma certa liberdade, mas não tem autonomia. A infância do espírito. Nossa infância aqui no nosso mundo. No nosso mundo. Ele está comparando as primeiras encarnações ao espírito, ao estado em que nós vivemos quando nós passamos pela nossa infância aqui na Terra. Precisa de alguém para orientar, precisa de alguém para ajudar, precisa de alguém para mostrar que isto é certo, que aquilo é errado, né? O espírito não tem o desenvolvimento necessário do corpo para que os seus atributos se manifestem. Os atributos vão começar a se manifestar lá pelos 25, 26 anos de idade, quando ele já está perto da idade adulta. Não é isso? Essa é a comparação que ele está fazendo. Você está fazendo a comparação com o espírito, né? Como se desenvolve isso? Não. E a pergunta de Kardec é: qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Quando ele encarna no mundo, já no estado, ele já está no estado nominal, quando ele encarna no mundo pela primeira vez. Recebeu um corpo de carne e vai viver como encarnado em um mundo pela primeira vez. Ele está dizendo aqui, o estado de infância na vida corpórea. Lembrem-se do vosso estado de infância. E a infância a gente
a gente vive até os 7, 8 anos de idade, não é isso? Não é? Sim, lembra de Não, dá para a gente lembrar, sim, perfeitamente. A nossa dependência dos pais, não é? A nossa dependência, a necessidade de orientação, não é? A necessidade de alguém, a necessidade de alguém que vá atrás do alimento para a gente, da água para a gente, que mostre para a gente, olha, você não deve comer isso porque isso não é bom, você não deve comer aquilo porque aquilo não é bom, não é? Então a gente, mais ou menos, a gente imagina, não é? Um símio, não é? Ou algo um pouco acima de um símio, que é capaz de manifestar-se com um pouco mais de inteligência. Essa comparação é só para dizer que a inteligência apenas desabrocha. Apenas, né, ela vai, no nosso caso, ela vai se manifestar lá pelos 25, 26 anos de idade, na sua plenitude. O homem toma posse dos seus caracteres lá pelos 25, 26 anos de idade. Né? Mas nesse caso aqui, ele está dizendo exatamente que não vai acontecer isso. Ele vai viver nesse estado de infância pela existência toda, que deve ser acredito, deve ser uma existência bastante curta. Né? Como ele não tem estado de erraticidade, o estado de erraticidade dele praticamente não existe, ele reencarna, né? Até ele despertar para O selvagem tinha uma idade bem curta. A necessidade de ficar no corpo é muito premente. Ele tem que estar no corpo sempre para poder fazer experiência, a fim de desenvolver a inteligência. Quando ele desperta para o discernimento, quando ele entende, ele começa a entender que ele precisa fazer a distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, aí os períodos de erraticidade são mais longos. E aí ele começa também a desenvolver-se, a aprender em estados de erraticidade. Nem estado errado que ele vai aprender. Não, ele praticamente não tem estado errado. Ele não tem. Ele sai de uma encarnação e praticamente entra em outra. Porque a necessidade da... Que nem os animais. Como? Que nem os animais. Não, é diferente da dos animais. É diferente, porque os animais não têm estado errático nenhum. Nenhum. Eles praticamente não têm. É claro que vai variar de indivíduo para indivíduo. Entendeu? Vai variar. Porque uns fazem sua evolução de uma maneira mais rápida que os outros. Né? Mas o animal não tem estado de erraticidade nenhum. Eles reencarnam, respondem os espíritos, questão de número 600, quase que imediatamente. Esse quase que imediatamente pode variar de 1 a 10 segundos, de 1 a 30 segundos. Ou seja, a reencarnação é imediata. No meu ponto de vista, 30 segundos, diferença entre uma e outra, deve ser menos. Né? Deve ser menos. Se eu pedir para algum de vocês, por favor, levante, você vai atender esse pedido meu em quanto? 2, 3 segundos? Isso é quase que imediatamente, não é? Então, mas não é esse o caso. Neste caso, já há estado errático, só que muito curto, são períodos curtos, porque o espírito ele precisa de passar por muitas experiências a fim de desenvolver a inteligência, o intelecto. Ele diz assim, ele ensaia para a vida. Questão de número 191. As almas dos nossos selvagens estão no estado de infância. Olha como há uma diferença grande, muito grande, entre os nossos selvagens e as primeiras encarnações. Infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. Esta é a diferença entre as primeiras encarnações e as nossas, as paixões. O homem já começa a se comprometer moralmente com a vida. Ele começa a despertar nele a ganância, começa a despertar nele a inveja,
o ciúme, A posse. a necessidade de posse, entendeu? Aí já não está, não é mais. As primeiras encarnações do cara, para ele não está nem aí com as coisas, não está nem aí, ele tendo o que comer, porque na realidade a encarnação dele é mais voltada para a sobrevivência do dia a dia. Ele está mais preocupado com o estômago do que com qualquer outra coisa. Questão de número 191A. As paixões então indicam desenvolvimento? Resposta: desenvolvimento sim, mas não perfeição. São um sinal de atividade de consciência própria. Na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germes. Mesmo que a paixão é o oposto da razão. A paixão é o oposto da razão. Exatamente. A paixão é o oposto da razão. Por isso que nós somos muito pouco racionais. Por isso que o homem tende para a religião. Que a religião não tem nada a ver com razão. O homem não reflete. Se eu disser para você que Deus não existe, eu provar que Deus não existe. Dá para provar. Fico me olhando. Sério? Dá para provar. A paixão é difícil sair da gente porque vem nada na cabeça. Hã? A paixão vem nada da gente. A paixão, ela se desenvolve com o egoísmo. O homem começa a ficar egoísta, ele começa a desenvolver as paixões. Ele começa a entender que quem possui mais, tem mais poder no mundo material. Consequentemente, ele começa a desenvolver as paixões, que são filhas do egoísmo. Quando se dá conta do que é melhor para si próprio, ele já não se importa mais com Na realidade, ó, não é quando ele se dá conta do que é melhor para ele. Quando ele se dá conta, comodidade, conforto. quando ele se dá conta de que quanto mais ele tem, mais ele manda. Nosso mundo é regido por isso. Nosso mundo é um dos mais atrasados exatamente por conta disso. O homem é um ser apaixonado pela vida, ele não vive, ele é apaixonado pela vida. O que é diferente de você viver. Vive aquele que entende que é um ser imortal. Esse vive, porque ele não vive para a vida material. Ele vive com objetivos de viver a vida e da imortalidade, a vida espiritual. Então ele entende que ele tem que adquirir bens espirituais. Os bens materiais são sempre relativos. O materialista ainda vai descobrir isso. Feliz daquele que já descobriu isso. Entendeu? E também é diferente daquele que é desapegado das coisas materiais. Porque ele é desapegado por irresponsabilidade. Se ele malbarata o uso do dinheiro, se ele é perdulário, ou seja, se ele gasta indevidamente, o que vai acontecer no futuro? Ele vai pôr em risco a qualidade de vida dele, o equilíbrio da vida dele e daqueles que dependem dele. Então, tanto um quanto o outro, tanto aquele que amealha e guarda para si, o egoísta, quanto aquele que joga fora, tanto um quanto o outro são apaixonados pela vida. Não vivem. Vive aquele que tem equilíbrio, que procura gastar sabendo, com sabedoria, né? Que procura viver e aceitar a vida como ela se apresenta para ele, sempre objetivando a vida espiritual, nunca objetivando somente a vida material. Ele sabe que a vida material ela tem um peso relativo na sua felicidade, mas que a felicidade real é a vida espiritual. Então este vive, o outro não. Mas ela focou em outro ponto de vista, não foi? O que eu quis dizer assim, que o mal começa quando a pessoa quer ver só para si mesmo. Mas nesse sentido. E aí ela começa a se importar menos com os outros. Mais eu tenho, mais eu entendi perfeitamente aquilo que você falou. Só que você usou um termo inadequado. Porque ela não sabe o que é melhor para ela. Entendeu? Eu quis dizer? Foi nesse ponto que eu quis dizer. Entendeu? Você falou, quando a pessoa sabe o que é melhor para ela, ela não sabe o que é melhor para ela. Que a pessoa que é materialista
Se ela soubesse realmente o que é melhor para ela, ela não seria materialista. Ela não amealharia somente para ela. Não seria egoísta a ponto de recolher somente para ela. Entendeu? Ela ia saber usar e preservar o seu patrimônio com sabedoria. Sem precisar prejudicar, sem precisar enganar, sem precisar fazer todas essas coisas que nós vemos no nosso mundo. Hã? Que não seja egoísta. Uns mais, outros menos. No nosso mundo, de uma maneira geral, a maioria é egoísta, mas a gente não pode dizer que todos são, porque isso é querer prejudicar os outros, a gente não tem esse direito. Como o senhor Milton fala, quando você ama o seu filho, o amor ao filho do vizinho. Isso não vai acontecer no nosso mundo. Isso não vai acontecer no nosso mundo, no estado evolutivo que nós estamos, não. Né? Então, mas é o tal negócio, a controvérsia. A gente pode analisar isso do ponto de vista das leis, pode analisar do ponto de vista moral, mas pode analisar do ponto de vista das leis. Para a lei, você não tem o direito de amar o filho dos outros. Pegue uma criança jogada no meio da rua, passando fome, miséria, necessidade, leva para tua casa, é o que acontece. Você se torna uma sequestradora. Então, não, mas ele está falando depende muito. O que eu não quero meu filho, eu não quero pro filho. Então, mas aí você não precisa amar como a gente entende o amor, o filho dos outros, como a gente ama da gente. Porque nós não podemos fazer por ele o que a gente faz pela gente. Você pode, por exemplo, educar o filho do vizinho? Não pode. Não desejar o mal é obrigação de qualquer cristão. Mas não é só não desejar o mal para o filho do vizinho. É não desejar o mal para o vizinho, não desejar o mal para a mulher do vizinho, para o parente do vizinho, não desejar o mal para ninguém. Então, esse negócio de amar o filho dos outros como a gente ama da gente, no nosso mundo, é muito relativo. É bastante relativo, porque a gente não vai poder fazer isso nunca. Até porque é moral, mas não é legal. Muito bem. Vamos lá. Tem aqui um rodapé. Tem, não, uma explicação de Kardec. Desculpe, uma explicação de Kardec, que diz assim: a vida dos espíritos, no seu conjunto, segue as mesmas fases da vida corpórea. Passa gradativamente do estado de embrião ao de infância, para chegar por uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nesta não existe o declínio, nem a decrepitude da vida corpórea. É apenas para efeito didático essa comparação. Porque é assim mesmo que acontece com o espírito. Ele sai lá do estado do embrião, né, para atingir a sua plenitude como espírito. Mas rigorosamente não passa pelas necessidades, pelas variações que passam o corpo físico. Né? Que a sua vida, que teve um começo, não terá fim. Quer dizer, então não pode mesmo ser comparada com a do corpo, a não ser pelo fato de que nós passamos do embrião para o estado de infância, daí para todos os outros estados, até atingir a fase adulta. Né? Que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo, e o seu progresso realizar-se não sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos. A vida do espírito constitui-se assim de uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso, como cada existência corporal se compõe de uma série de dias nos quais o homem adquire maior experiência em instrução. Mas, da mesma maneira que, na vida humana, há dias infrutíferos, na do espírito há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Questão de número 192. Está clara essa explicação de Kardec para todo mundo? Vamos lá.
Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus de nos tornar espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Resposta: não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade, e um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde, Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Olha, de tudo que ele respondeu, de toda a explicação que ele fez, a última frase para nós é o que interessa. Esta é o que realmente interessa. E eu posso afirmar categoricamente o seguinte: quem consegue entender o ensinamento dos Espíritos e está numa sala de estudo como essa, jamais volta a ser a mesma pessoa. Jamais. Jamais. Ela não... o conhecimento não permite que ela retrograde. Não permite. É daqui para frente. Não tem como. É daqui para frente. Nós, ao tomarmos um livro como esse na mão e estudarmos, é a mesma coisa que se nós... Você sabe o que é catapulta? Sabe? Aquele negócio de lançar pedra. É mais ou menos como sentar num negócio daquele. A gente vai ser projetado. Com certeza. Com certeza. Eu não estou falando isso por excesso de otimismo, nada disso. É que é o natural. O conhecimento nos atinge, este conhecimento nos atinge na inteligência. Não atinge somente nas nossas necessidades imediatas, sabe? Porque a religião ela é capaz de atingir o homem nas suas necessidades imediatas, especialmente nas emocionais. E para o homem, rigorosamente, não é necessário aquilo que lhe atinja somente o emocional. É necessário aquilo que lhe atinja a inteligência, porque através da compreensão de determinadas verdades, ele muda a maneira de pensar. E nisso é que está a revolução. Às vezes uma ideia traz tipo um consolo, um conforto naquela hora no emocional. Só. Agora, ele tendo esse conhecimento, ele evita futuros sofrimentos. Tipo uma solução para o problema que ele sofreu. A palavra é essa. A palavra é essa que você citou. Solução. Né? E vai evitar de acontecer outras vezes. Solução. Não é paliativo. Não é o remédio paliativo que vai resolver somente o momento. Isso aqui é solução para a nossa existência. Então eu digo que a gente vai estudar a doutrina espírita nessa encarnação, desencarnar e estudar a doutrina espírita, reencarnar e estudar a doutrina espírita, até que este conhecimento esteja dentro de nós. E isto faça parte da nossa maneira de ser. Aí a gente pode pegar o livro do Espírito e jogar fora. Não temos mais necessidade dele. Mas retroagir, em hipótese alguma. Eu conheci um senhor aqui na região de Jaú, estive com ele umas 2 vezes. Ele era presidente de uma casa espírita aqui na região, muito conhecido. E esse senhor se tornou evangélico. Alguém chegou para mim e falou assim: escuta, você conheceu fulano e tal? Eu falei: conheci. Ele se tornou evangélico. Como pode um espírita tornar-se evangélico? Eu respondi para o peão assim: ele não era espírita. Não entendeu nada. Ele nunca foi espírita. Não que os evangélicos sejam errados, ou ser evangélico é uma coisa ruim, absolutamente. Se você for um bom evangélico, praticante dos 10 mandamentos e da máxima de Jesus,
perfeito, não há necessidade de espiritismo. Mas se você entender o espiritismo, se você estudar e compreender o espiritismo, jamais você se torna um evangélico. Porque não há a menor necessidade. A gente vai ensinar para ler a verdade deles, então. Como? Ensinar para ler a verdade deles, então. Como assim? Que ensinar? Porque eu conheço gente que frequentava lá anos e anos e é evangélico por fora. Eu não acredito. É isso aí. Agora, eu faço uma pergunta para você. Com o conhecimento que você está adquirindo aqui, nós não estamos nem perto da metade do livro ainda, nós estamos longe do final do livro. Eu pergunto para você se cabe assistir uma missa, se cabe assistir um culto evangélico. Não. Sabe o que acontece? Se torna maçante. Não é maçante, eu fui assistir o batismo do irmão dele. Se torna maçante. Por quê? Porque você quer mais. Aquilo que eles projetam lá, que eles ensinam lá, já não está mais. Você já está acima daquilo. Você já é um aluno de classe superior. Entende o que eu quero dizer? Não que nós sejamos mais do que ninguém, absolutamente. Absolutamente. O trabalho social da Igreja Católica é tirar o chapéu. Vou fazer uma confissão, que cabe o assunto aqui agora. O William quase não veio, mas ele tem uma linha de raciocínio, mas a gente conversa muito sobre isso. E a família dele é muito católica. A irmã, tudo, leva tal, já tinha comentado até para colocar no salão, tem o terço, tem as coisas. Esses tempos atrás de tanta insistência, como estava ruim o movimento, ela falava que era falta aqui na igreja, que a igreja de São Benedito era ali na rua de casa, porque que eu não ia, de cobrança mesmo, aquela coisa que chega até incomodar. Eu fui com William numa quarta-feira, lá no Nova Jaú. Ela falava, nossa, as orações são tão fortes que tem pessoa que chega a cair lá na frente. Sentei no último banco, chegamos atrasada ainda, sabe, não se respeitando nada. Mas eu saí de lá como me sentindo uma trouxa. E os outros, sabe o que o padre faz? Você fica com os pés juntos, alinhados, e uma pessoa pressiona uma força na sua cabeça, com certeza você vai se equilibrar. Um outro já os braços abertos esperando, um moço grandão. E eu fiquei com a mão assim na frente, ele se cruzou, soltou meu braço e deixou assim. Só que como estava indo a fila, eu já estava observando, falei, comigo não. Coloquei um pezinho na frente do outro e fiquei bem firme. Ele fez a oração dele, eu falei, William, você sentiu a mesma coisa que eu senti? Ele falou, lógico, meu, ele me pula. Agora, se eu for falar uma coisa dessa pra ela vai se sentir a pessoa mais ofendida do mundo. Então, entendeu? É aquilo que a gente estava comentando, olha, sem querer aqui julgar o trabalho de quem quer que seja, mas também nós não podemos ser inocentes, né, de não perceber a fraude. Isso é uma fraude. Com certeza. Eu fiquei assim. A gente sabe que essas pessoas, elas são envolvidas por uma ação que visa o emocional, atingir apenas o emocional da pessoa. Esse é o objetivo desses casos. Porque a pessoa que está fragilizada, a pessoa que está com um problema qualquer, grave na família, de doença, ou um problema financeiro qualquer, ela está fragilizada do ponto de vista emocional. Você cria uma situação como essa, você cria um clima. Só que eu fiquei tão assim observando, e as pessoas que acontecia de cair, ou de até desequilibrar, e outro, criava um constrangimento que a pessoa não se achava ali, entendeu? Como tipo assim, que eles pensam, ai meu Deus, todo mundo viu, estou endemoniado. Sabe uma coisa nesse sentido? Deve ser aquele culto. Que é só de quarta-feira. Não, como é que chama? Carismático. Deve ser, com certeza. Padre, A Igreja Católica não usa esse expediente, a Igreja Católica é tradicional. A romana não usa. Mas é toda quarta-feira, essa missa não. Sim, mas é uma missa dessa que ela citou. Uma missa carismática, com certeza. Deixa eu ver o que a Juliana escreveu. Assistir às missas sempre foi maçante para mim, assim como alguns cultos espíritas é bom, de lugares que se dizem centros espíritas, aqui em São Paulo, quase totalmente sem conteúdo que se possa aproveitar. Olha, essa malandragem que você citou acontece em centro espírita, viu? Não vou citar nome aqui, nem lugar.
eu não vou, esse caso que eu vou citar não é estado de São Paulo, é outro estado. Tá? A pessoa chega naquele determinado local, ele é entrevistado, é perguntado o nome, filiação, enfim, perguntar tudo o que é possível perguntar, fuçam a vida da pessoa, tudo que pode, onde ela mora, o que aconteceu com ela, se ela sofre de alguma doença, qual é a doença, se está em tratamento, não sei o que e tal. Se ela tem sonhado com algum parente desencarnado e tal. Depois essa ficha vai para o médium e o médium fala da vida da pessoa. Tem que falar, né? Não tem que falar? Tem que falar. E esse cara é considerado o bambambam dentro do espiritismo. O bambambam. Olha, o senhor faz a excursão que vai para lá? Hã? É um centro espírita fora? Olha, eu não. Tem um aqui, né? Que leva uma excursão enorme. Por 5, 6 salas até chegar na última. Não é de cura espiritual, não. Esse sujeito ele faz um trabalho semelhante ao trabalho do Chico. Só que o Chico, ninguém dava dica para ele do tipo o que a pessoa estava passando. Esse manda fazer entrevista anterior. Entendeu? É malandragem. É malandragem. Esse cara tem um nome no meio espírita que todo mundo cita o nome dele como se estivesse citando o nome de Jesus. A minha família sempre foi evangélica, assim, de igreja evangélica. Eu fui batizada na congregação cristã. Quando vim morar em Jaú, fiz crisma e fiz primeira comunhão. E agora que eu me encontrei. De nada, da onde eu fui, ou do que me falaram, ou de véu, ou sem véu, ou sendo homem separado de mulher, de nada. Me fez entender, trazer sentido para o que eu pensava, ou uma explicação por que as coisas aconteciam. Sabe por quê? Porque o espírito, e eu não estou falando de ser encarnado não, estou falando do espírito mesmo, ele chega a um grau de maturidade que nada mais disso satisfaz. Então é por isso que Kardec diz o seguinte: se você é um católico e é um bom católico, nós o felicitamos. Se você é um reformista, se você está bem na sua religião, seja um excelente seguidor da sua religião, e nós o saudamos. Agora, se você busca uma opção, nós te oferecemos o espiritismo. Porque assim, a maturidade do senso moral é que faz toda a diferença. Essa que realmente faz diferença. Porque tem gente que para ela tá bom, ela vai lá, assiste tudo aquilo e para ela tá bom, ela não quer mais que aquilo. Aliás, ela não quer entender nada. O objetivo dela não é entender. O objetivo dela é resolver os problemas imediatos. Tem muita gente que vem aqui no seu espírito com esse propósito. Vem tomar um passe, como faz, resolve. Agora, dizem que esse estudar não quer para ele estudo. A Juliana escreveu aqui que... Só quer tomar um passe. Eu brinquei com ela com a palavra culto, ela escreveu aqui: eu usei a palavra culto de propósito, pois tornam-se verdadeiros cultos. É verdade mesmo, é verdade mesmo. Quer dizer que com rituais, imagens, música, etc. Nada a ver com a doutrina espírita. Na realidade é uma adaptação. Vamos marcar aqui a... Hã? Vamos lá. Oi? A 192, né? 192. Vamos marcar aqui a 192 lá para a gente retomar na próxima. Hoje é dia 8 de 9 de 2014. 192A. Luiz, agora deixa eu fazer uma pergunta aqui também, não está aqui, mas eu vi já no site. O que seria essa entrevista e recepção? A entrevista e recepção foi aquilo que você fez quando você chegou aqui. A gente senta com a pessoa e faz uma ficha da pessoa, o nome, endereço, os dados da pessoa, para se a gente precisar entrar em contato com a pessoa, ou para saber quem é a pessoa que está frequentando a casa. Que nós temos também uma certa responsabilidade social, né? Nós temos que identificar a pessoa, quem é a pessoa que está frequentando a casa, e saber qual é o problema da pessoa básico, o problema básico, por que ela vem, o que ela vem buscar na casa, né? Porque aqui a gente não indica para ninguém tornar-se espírita. Ao contrário, se você vem aqui só para buscar ajuda, perfeito. Tem problema, nós vamos lhe ajudar na medida das possibilidades. Mas se você quer ir além,
Se você quer se aprofundar no assunto, então nós podemos oferecer os nossos recursos de estudos e tal. Entendeu? Mas a entrevista é exatamente isso. Hoje não. A Juliana está fazendo uma pergunta aqui, ó. Preste atenção. Isso é bom para nós. Preparem os garfos ou as colheres. No dia do aniversário, do meu aniversário, estarei em Jaú e cairá numa segunda-feira. Portanto, ela vai assistir a aula com a gente. Vou levar o bolo para a aula. Pode? O que vocês acham? Eu falo. Então pode, Ju. Ela vai estar aqui. Ela vai estar conosco. Vamos fazer a nossa prece? Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso Mestre. Junto com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, amor, harmonia, bondade, misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos e refletirmos a respeito das questões propostas nessa noite. Permita-nos, Senhor, ao longo dos nossos dias, termos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, dignificar a vida, que nós possamos ter a força necessária para orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos essa noite, nós o declaramos encerrado.